Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um vídeo do nosso canal Governança Jurídica, que tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. O objetivo aqui do nosso canal é buscar informações relevantes dentro do mundo jurídico e trazer para você de forma clara, objetiva e principalmente de maneira prática, para que possamos te ajudar a resolver algum problema dentro aí das suas relações familiares, patrimoniais ou empresariais. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso tema é o seguinte: regime de casamento. Aqui no Brasil, esse é um tema em que as pessoas não gostam muito de conversar, nem de trocar ideia, nem de falar a respeito. É um tema muito delicado, cheio de detalhes e que principalmente remete a dinheiro. E aí, quando falamos em dinheiro, você já viu, né? É uma certa dificuldade, é um tabu conversar abertamente sobre dinheiro aqui na nossa sociedade. Mas como o meu objetivo é te orientar, te capacitar, te passar informações jurídicas, eu vou adentrar nesse tema e mencionar os principais aspectos de cada regime de casamento aqui no país. Nessa abordagem eu vou especialmente falar sobre duas principais situações relevantes que podem acontecer e fará toda a diferença aí na sua vida. A primeira é a escolha do regime de casamento em caso de divórcio. E segundo, é o impacto do regime de casamento em caso de falecimento dos cônjuges. Nessas duas situações, seja no divórcio, seja no falecimento, é muito importante que você esteja ciente aí das regras. Por isso, venha comigo para assistir esse vídeo, para você ficar orientado, que eu vou te dar dicas valiosas sobre esse assunto que ninguém é capaz de te falar. Vamos para a vinheta. Olá, Matheus Bonacossi por aqui. E esse é mais um vídeo do nosso canal, para que nós queremos que você fique feliz, você seja mais informado, mais capacitado e com isso você consiga tomar melhores decisões na sua vida. Nesse sentido, o tema de hoje é um assunto de extrema relevância para a vida das pessoas. A escolha de um regime de casamento é uma decisão que gera enorme impacto na vida familiar e na esfera patrimonial para o resto da sua vida. Ou melhor, até para depois da sua vida, ou seja, na sua morte, porque o regime de casamento também influencia sobre aspectos sucessórios em caso de falecimento de um dos cônjuges. Então, preste atenção agora nas dicas que eu vou te passar. Quais são os regimes de casamento permitidos aqui no Brasil? Como funciona cada regime? O que acontece com os bens em caso de divórcio e em caso de falecimento? Então, basicamente, essas são as perguntas que chegam aqui no canal e os meus clientes me fazem lá no escritório. Por isso, vamos por partes. Primeiro, eu quero te dizer basicamente que existem cinco regimes de casamento. Primeiro, o regime de comunhão total de bens. Segundo, o regime de comunhão parcial de bens. Terceiro, o regime de separação voluntária de bens. Quarto, o regime de separação obrigatória de bens. E o quinto, o regime de participação final dos aquestos. Esse regime tem esse nome um pouco feio, mas já eu vou te explicar por quê. Antigamente, se o casal não dissesse nada a respeito no cartório, lá no momento do casamento, o que subtendia é que a escolha do casal se deu pelo regime de casamento padrão, o regime normal. E esse regime seria o chamado regime da comunhão total de bens. Mas, atualmente, precisamente assim, desde 1977, e depois com o novo Código Civil, a lei mudou e estipulou que o regime padrão, o regime normal atual, é o chamado regime de comunhão parcial de bens.
Eu estou te dizendo isso para que você fique atento para o seguinte: se você não disser nada no cartório, não manifestar a sua vontade de maneira a que quer casar num regime diferente, ou vir a escolher um outro regime propositadamente, você irá se submeter à regra geral, que vale para todos. E o cartório irá entender que você quer casar sim num regime padrão de bens, que é a regra geral, que, como eu disse, seria atualmente o regime normal, chamado regime de comunhão parcial de bens. Então vamos lá. Depois dessa dica, eu vou falar rapidamente sobre os aspectos patrimoniais, o divórcio e o falecimento em cada um desses 5 regimes de bem. Primeiro regime, que é o da comunhão total de bens, também chamado por alguns de comunhão universal de bens. Nessa hipótese, o casal voluntariamente opta por se vincular à seguinte situação: o patrimônio de cada cônjuge, que cada um tem antes do casamento, e tudo aquilo que for adquirido durante o casamento, inclusive por doação ou herança, será considerada propriedade de ambos os cônjuges. O casal define que todos os bens serão postos em união comum, em união conjunta, e por isso todo o patrimônio adquirido por quaisquer dos cônjuges, seja a título oneroso, ou seja a título gratuito, seja por esforço individual, seja por esforço coletivo, será considerado igualmente de todo o casal, de ambos, ou seja, metade, 50% para cada cônjuge. E no futuro, em caso de divórcio, o cônjuge, cada um do cônjuge ficará com 50% em caso de separação. Em caso de falecimento, o cônjuge que sobreviver terá direito à metade do patrimônio do casal, e a outra metade, que é do falecido, aí sim será considerada herança e dividida entre os herdeiros. O segundo regime de casamento é o da comunhão parcial de bens. Nessa hipótese, o casal estipula voluntariamente que os bens adquiridos antes do casamento serão considerados bens individuais de cada cônjuge, assim como os bens adquiridos após o casamento de forma gratuita, ou seja, por herança e doação. Esses bens também serão considerados individuais de cada cônjuge, isoladamente. O casal, então, nesse regime, opta por colocar em união comum, em união conjunta, somente os bens adquiridos após o casamento e a título oneroso, isso é, os bens que vierem a ser adquiridos durante a união e por esforço comum do casal, cada um contribuindo de alguma maneira para comprar aquele bem. Aí a propriedade será de ambos sobre esses bens, metade, 50%, 50%. E em caso de divórcio? Em caso de divórcio, cada um vai ficar com seus bens individuais, e o patrimônio que será dividido é somente esses bens adquiridos após o casamento pelo esforço comum. Mas atenção, em caso de falecimento a regra é outra. O cônjuge sobrevivente será considerado herdeiro dos bens individuais do falecido, ou seja, o marido ou a esposa vivo terá de receber parte nos bens individuais do falecido, que são aqueles que não entrariam em caso de divórcio. Esse cônjuge sobrevivente vai receber em conjunto com os demais herdeiros do falecido, ou seja, no inventário o cônjuge sobrevivente vai ter sim uma parcela dos bens individuais que formam a herança do cônjuge falecido, juntamente, em conjunto com os pais ou os filhos do falecido. E se o falecido tiver mais de 3 filhos, esse cônjuge sobrevivente tem, se for também genitor dos filhos, ele tem direito no mínimo, se for mais de 3 filhos, 25% dessa herança. O terceiro regime é o da separação voluntária de bens. Nesse regime, o casal opta espontaneamente por separar o patrimônio de cada cônjuge. E a separação é antes e depois do casamento. Fica combinado que os bens adquiridos antes do casamento e os bens adquiridos após o casamento, seja qualquer título oneroso ou de forma gratuita, que é doação ou herança, serão considerados bens individuais de cada um.
Veja que interessante, o casal então manifesta que não deseja, apesar de casado, não deseja colocar os bens em comum união, em união conjunta, mantendo após o casamento a separação patrimonial de cada cônjuge. É o famoso, o que está em seu nome é seu e o que está em meu nome é meu. Dessa forma, em caso de futuro divórcio, cada cônjuge ficará exatamente com seu próprio patrimônio, ou seja, com o patrimônio que é seu, individual, que está em seu nome e que não foi fruto do esforço comum do casal. E em caso de falecimento, aí presta atenção, muito cuidado nessa hora. Apesar do regime de separação de bens ser voluntário e esse regime separar os bens durante o casamento, em caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente tem direito aos bens individuais do cônjuge falecido. Ou seja, o cônjuge sobrevivente também será considerado um herdeiro dos bens individuais de quem faleceu. O marido ou a esposa que fica vivo terá direito aos bens individuais do falecido, que são aqueles então que não entrariam no caso de divórcio. E esses bens ele vai ter direito de maneira conjunta e igualitária com os demais herdeiros do falecido. Isto é, no inventário, o cônjuge sobrevivente vai ter uma parcela dos bens individuais que formam a herança em conjunto com os filhos vivos ou os pais vivos do cônjuge que faleceu. E se for uma família com mais de 3 filhos, esse cônjuge sobrevivente terá direito a pelo menos 25% dessa herança, que será a cota mínima dele. Bom, vamos para o quarto regime de casamento, é o regime da separação obrigatória de bens. Diferente do que eu disse agora, que é o regime anterior, que era separação voluntária, espontânea de bens, neste a lei impõe o regime de separação obrigatória para algumas pessoas. São basicamente 3 hipóteses. Ou quando os pretendentes são menores e precisam de autorização dos pais para casar, ou quando um dos interessados se divorciou, mas ainda não fez a partilha dos bens em relação ao casamento anterior, ou ainda, que é a situação mais comum que a gente vê no dia a dia, quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos de idade. Nesse regime, os bens de cada cônjuge ficam separados, antes ou depois do casamento. Fica combinado que os bens adquiridos antes do casamento e os bens adquiridos após o casamento, seja a título oneroso ou gratuito, que é doação ou herança, serão considerados como bens individuais de cada cônjuge. E aqui nesse regime acontece uma coisa interessante e diferente dos demais regimes. No caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente não será considerado herdeiro dos bens individuais de quem faleceu. O marido ou a esposa que fica vivo não terá direito sobre os bens individuais do falecido. Ou seja, no inventário sobre essa herança, os bens irão somente para os filhos, pais, irmãos do cônjuge falecido. E esse cônjuge sobrevivente fica, por lei, excluído da herança. Então, ele não participa de maneira alguma como herdeiro desses bens individuais, porque o regime é de separação obrigatória de bens. A única exceção é se eventualmente existirem bens adquiridos com esforço comum desse cônjuge sobrevivente. Aí ele vai ter direito a uma parte desse patrimônio que ele ajudou a comprar, que ele ajudou a adquirir durante o regime de casamento, mesmo sendo separação obrigatória de bens. E por último, o quinto regime é o chamado participação final dos aquestos. É um nome um pouco feio, mas esse regime é um regime misto, híbrido. Durante o casamento, o cônjuge pode adquirir e administrar os seus bens individualmente, como se fosse na separação de bens. A combinação entre o casal é de que cada bem vai ser individual, dentro daquela regra que eu disse: o que é meu, está em meu nome, é meu, o que é seu, está em seu nome, é seu. Mas no futuro, em caso de divórcio, o casal já estipula que eles irão dividir os bens que foram adquiridos durante o casamento por esforço comum de ambos. Ou seja, eles abrem uma exceção a essa regra de individualização e combinam que irão dividir o patrimônio adquirido de maneira comum,
por ambos de maneira onerosa, por esforço comum após o casamento, durante o casamento. E isso é uma exceção que inclusive acontece no regime de separação conforme as decisões já dos tribunais. Eventualmente, caso você tenha durante o casamento um esforço comum do casal, mesmo que ali vigore a individualização, no final, o cônjuge que ajudou a comprar, a adquirir aquele bem, tem sim participação conforme decisões dos nossos tribunais, para evitar o enriquecimento ilícito da outra pessoa. E nesse regime de participação final dos aquestos, em caso de falecimento, o regime é exatamente igual ao da comunhão parcial, o da separação voluntária, ou seja, o marido ou a esposa que fica vivo tem direito sim como herdeiro sobre os bens individuais do falecido. Aqueles bens que não entrariam em caso de divórcio, ou seja, ele vai concorrer de maneira igualitária com os demais herdeiros do falecido e receber uma cota parte da herança. Bom, pessoal, esses são os aspectos gerais dos regimes patrimoniais de casamento aqui no Brasil. Eu acho que o que é mais importante é você decidir aí na sua vida o que fica adequado para você. Não existe melhor ou pior, não existe certo ou errado. Existe o tipo de relação patrimonial que você quer combinar com seu cônjuge e que fica confortável e bom para vocês dois. E outra dica importante é que você nunca deve se esquecer que o regime de casamento pode ser combinado com outras ferramentas de planejamento sucessório, justamente para complementar as regras gerais que são impostas por lei e para você poder, então, com isso, manejar melhor o seu patrimônio após o seu falecimento. É importante escolher um bom regime de casamento, mas é importante também você se valer de outras ferramentas de planejamento sucessório. Tá certo? Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida sobre o planejamento sucessório, você consulta os nossos outros vídeos aqui no canal. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema de hoje, que é o regime de casamento, deixa seus comentários aqui abaixo. Para nós, a sua opinião é muito importante. Vou te pedir também que para não esquecer de compartilhar esse vídeo com seus amigos, inscrever aqui no canal para você receber gratuitamente toda semana os nossos vídeos. E lembre-se, eu, Matheus, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado e capacitado. Meu muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau!